Uma grande preocupação de quem tem burnout é se vai conseguir voltar a trabalhar, se vai conseguir se reerguer profissionalmente. Spoiler, vai. E o truque para você conseguir isso é você conhecer e não abrir mão dos seus valores inegociáveis. O que eu vou te ensinar aqui é a ser maduro, é a impor os seus limites, é a se respeitar. E se você ouvir e achar que isso não faz parte da sua realidade, que não tem como e tá passando a moto e eu não vou desistir, ouve até o fim para você entender. O que você vai fazer é pegar uma folha de papel e uma caneta e você vai dividir a folha em 3. Vai escrever assim: meus valores inegociáveis em um relacionamento. Deixa um espaço em branco. Meus valores inegociáveis nas amizades e no convívio da minha família, ou com os meus amigos e com os meus parentes. Deixa um espaço em branco. Meus valores negociáveis no trabalho. Deixa um espaço em branco. E aí você vai preencher esses espaços com uma lista de tudo o que é muito, muito importante para você. Uma lista de coisas das quais, das quais se você abrir mão, você não tem como ser completamente feliz naquele relacionamento, naquela amizade, naquele trabalho. Por exemplo, num relacionamento, do que você não pode abrir mão sem se sentir desrespeitado? Tá, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que fume, você não suporta uma pessoa que fume. Para você conviver com uma pessoa que fuma, ficar com a casa cheirando cigarro, beijar uma pessoa, faz você ter a sensação que você está beijando, sei lá, um cinzeiro. E aí os seus amigos podem falar: ai, que absurdo, ai, que frescura, ai, que exagero, ai, não existe namorado perfeito, ai, você também tem coisas que vão incomodar a pessoa, mas aquilo para você não importa por quê. É um valor inegociável, porque na medida em que você abre mão daquilo, você está ficando sempre desconfortável, incomodado. Aquilo é uma coisa que te irrita, que não te deixa bem. É um valor inegociável para você. Uma pessoa que não fume para ser seu parceiro é um valor inegociável. Tem que ser uma pessoa que não fuma. Traição. Por exemplo, se a pessoa te trai, não importa o contexto, o motivo ou o porquê, você não consegue mais ter confiança naquela pessoa. Então, como você vai estar bem num relacionamento em que você não vai ter mais confiança na pessoa que está ao seu lado? Então, fidelidade é um valor inegociável para você, entendeu? E você pode pensar nos relacionamentos que você já viveu e levantar dali as coisas com as quais você conviveu, que você não sabia, que você abriu mão e decidiu tentar, mas viu que você não quer mais aquilo. Coisas que você não pretende mais abrir mão daquilo para ter a sua felicidade plena. E você faz isso com todos os temas. Por exemplo, para mim, no trabalho, ficar trabalhando virando noite, trabalhando em final de semana, trabalhando em feriado, não rola. É uma coisa que eu vivi, que eu fiz a vida inteira, que não me faz bem, que virou trauma e que eu não quero viver novamente. Então, um trabalho que eu não fique virando noite, trabalhando fim de semana e feriado, é um valor inegociável para mim. Porque se eu abrir mão disso, não tem como eu ser feliz na minha nova carreira, no meu novo trabalho, no meu novo emprego, na minha nova atividade. A gente passou grande parte da nossa vida abrindo mão, aceitando abrir mão das coisas que deveriam ser valores inegociáveis pra gente desde sempre. Porque a gente não queria abrir mão de um emprego porque ficou com medo de não ter um outro, porque a gente não quis se separar de alguém porque ficou com medo do julgamento que a nossa família ia fazer da nossa situação, porque a gente não quis abrir mão de uma promoção ou de um salário maior porque as pessoas iam pensar que a gente é folgado preguiçoso, porque a gente não se permitiu abrir mão de um emprego que estava na cara que era furada porque o país está em crise, porque a gente não queria magoar a Mariazinha, que sempre tratou a gente tão bem. Ou seja, a gente passou a vida se desrespeitando para evitar crítica, para evitar cobrança, para evitar julgamento, para evitar desagradar as pessoas, para evitar rejeição. E foi isso que trouxe a gente para um burnout.
Então, você vai conseguir voltar a trabalhar, você vai conseguir voltar a se relacionar, você vai conseguir voltar a frequentar os almoços da sua família, sem se angustiar, sem se estressar, sem ter uma crise de ansiedade, sem correr o risco de ter uma recaída. Porque você vai aprender quais são os seus limites, e você vai aprender a impor esses limites. E esses limites são justamente esses valores inegociáveis para você. E se você tá pensando, gente, essa mulher é doida, porque eu jamais vou conseguir, sei lá, recusar um emprego se eu não tiver nenhum outro em vista com o país incrível. Ouve a tia aqui. A recuperação de um burnout é um processo longo. Se você não consegue hoje fincar seu pé para ter ali nas rédeas o que é um valor inegociável para você, é simplesmente porque você está no começo ou no meio do processo. Calma, vamos respeitar o tempo das coisas, vamos ter paciência. Se você está desesperado pensando em como vai ser a sua volta para o trabalho, se você está desesperado pensando que talvez você não consiga voltar a trabalhar, é porque o foco agora que você deve ter não é nisso, é no seu tratamento. Tudo tem sua hora. E a hora de pensar num emprego definitivo, numa nova carreira, não é agora. Não ainda. Por enquanto, faz a lista e você vai ver que à medida em que o tempo vai passando, você vai conseguindo impor esses limites, confiando que o emprego certo para você vai chegar, mesmo se você abrir mão de uma furada. Confiando que o companheiro certo vai chegar na sua vida, mesmo você hoje escolhendo ficar sozinha. Confiando que as pessoas que falam groselha podem até não concordar e não entender, mas vão passar a te respeitar. Ou pelo menos vão passar a não te machucar, a não te abalar. Você vai aprender que você não precisa se desrespeitar para ter um emprego, para ter um relacionamento, para estar no grupo da família. Você vai mudar e quando você muda, tudo à sua volta muda. É um clichê, mas sabe por que existem clichês? Porque são verdades. Pode não fazer sentido para você agora, mas você, ao longo desse processo, vai se reinventar, vai mudar a sua forma de lidar com a vida, com as pessoas, com o trabalho, com as cobranças, com os julgamentos, com as expectativas e com seus limites. A recuperação de um burnout é uma reinvenção. E pode não fazer sentido no começo ou no meio do processo, mas você vai ver que se você estiver realmente disposto a mudar as coisas que fazem com que você se sabote, você vai entender isso, vai mudar, vai passar a se respeitar e vai confiar que a vida está a seu favor.